Daqui a alguns meses eu completo 20 anos. E apesar de ainda ser muito jovem, eu percebo que tem muita coisa que Deus tem me ensinado ultimamente. Eu gostaria de ter aprendido quando eu tinha 13, 14, 15 ou até uns 16 anos. E isso não significa que eu já tenha todas as respostas, até porque nem 20 anos eu tenho e uma pessoa de 20 anos também não sabe tudo da vida. Muito pelo contrário. Na verdade é mais porque se eu tivesse aprendido tudo isso antes, ou se eu tivesse me aberto a receber todos esses aprendizados, talvez muitas inseguranças teriam durado menos, algumas dores, algumas dúvidas teriam sido mais passageiras, teriam passado mais rápido, e talvez eu tivesse aprendido mais cedo que Deus nunca desperdiça a nossa história. É por isso que no vídeo de hoje eu vim conversar com você como uma amiga que também está aprendendo muito, que quer compartilhar esse aprendizado com você. Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz, então hoje eu quero te convidar a pegar um cafezinho, aproximar a sua cadeira e ficar um pouquinho aqui comigo, porque hoje eu vou te contar coisas que eu gostaria que todos os jovens da minha idade que estão prestes a completar 20 anos soubessem antes de chegarem à tão temida idade das 2 décadas. Vem comigo. O tópico eu acredito que seja um daqueles que mais nos atormentam nos dias atuais. A ideia de que a gente precisa ter a vida inteira planejada, que a gente já saiba de tudo antes dos 20 anos ou assim que completa 20 anos. Mas você não precisa ter a vida pronta só porque você tem 20 anos. Você não necessariamente precisa saber a sua vocação, com quem você vai casar, que profissão você vai seguir a vida inteira. Você não necessariamente já precisa estar inserido numa faculdade. Nós temos todo o tempo do mundo para essas coisas. E quando eu digo entre aspas que nós temos todo o tempo do mundo, é porque muitas vezes a gente esforça tanto por uma faculdade, por um casamento, pela criação de um filho, pela perseverança em um trabalho, e não que isso não seja importante, porque isso é de suma importância, mas muitas vezes a gente se esforça demais para essas coisas e se esquece da nossa conversão diária, da nossa luta diária, da nossa busca diária pela salvação. E a nossa santidade no meio disso tudo é o que mais importa. Então você não precisa ter a vida inteira pronta aos 20 anos, porque isso não vai definir o seu sucesso para a vida inteira, entende? Parece que tá todo mundo correndo para todos os lados e muitas vezes a gente nem sabe para onde é que a gente tá correndo. E quando a gente olha para as redes sociais, as coisas só pioram. Cada um faz uma coisa, cada um vive uma coisa diferente, cada um tem uma vocação, um chamado e uma missão diferente. E só porque a vida do outro acontece alguma coisa que na sua não acontece, isso não define o seu valor. A sua vida ela não é definida pela velocidade que ela leva. Quando a gente olha para a vida das pessoas nas redes sociais, a gente tem sempre a intenção de que a gente está atrasado, né? Só que Deus ele nunca teve pressa. Tanto que na Bíblia ele nunca chamou as pessoas que estavam fazendo as coisas no tempo certo. Ele nunca escolheu profetas e profetisas no tempo certo aos olhos humanos. Ele escolheu pessoas reais, pessoas humanas, pessoas que viviam processos reais. E é por isso que a sua vida não depende da velocidade que ela leva quando você tem 20 anos. O segundo tópico é que a santidade não significa viver sem cair. Muitas vezes a gente tem a idealização de que a gente só vai ser santo quando a gente definitivamente parar de cair e parar de cometer todos os pecados do mundo possíveis. Muitas vezes a gente idealiza que isso aconteceu muito rápido na vida dos santos, que santos como São Carlo Acutis pararam de cair ainda com 15 anos, que se tornaram santos de uma hora para outra, mas não é assim que funciona. São João Paulo II dizia que santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que cai e nunca desiste de levantar. E essa deve ser a verdade da nossa vida. O pecado não define quem nós somos, mas o que nos define é o lugar para onde nós nos decidirmos voltar. A confissão ela não é o prêmio dos perfeitos, mas ela sim é o hospital dos santos, o hospital daqueles que lutam por algo maior e que é por isso que sabem que precisam do remédio do Senhor. Nós, como jovens católicos, temos a tendência a desistir muito fácil porque a gente se compara muito uns com os outros e acha que só porque fulano de tal na internet vive uma coisa e que eu não vivo, ou a outra pessoa está fazendo missões na África, muitas vezes a gente pode achar que nossa missão e que o nosso chamado é menor, ou até que Deus esqueceu da gente, porque outras pessoas vivem coisas que aos nossos olhos são maiores. Mas a santidade, o nosso chamado, ele é individual. O Senhor nos dá a oportunidade individual de buscá-lo. E é por isso que a gente não pode se deixar abater por aquilo que o outro vive ou pelo pecado que eu cometi. A partir do momento que eu decido me levantar e tentar novamente, o Senhor ele valoriza a nossa tentativa. E é por isso que nós devemos ser verdadeiramente perseverantes e fiéis. Por mais que nós caiamos todos os dias. Mas os santos, assim como São João Paulo II dizia, não são formados por pessoas que deixaram de cair do nada, mas sim por pessoas que caíam, muitas vezes de diferentes formas, mas que nunca desistiam de levantar. O terceiro tópico é que nem todo mundo vai entender a sua fé e tá tudo bem. Muitas vezes vão chamar você de fanático, vão fazer piadinhas, vão dizer que você é exagerado, vão dizer que você vai demais pra igreja, que você não aproveita a sua juventude, mas tá tudo bem. Jesus nunca nos prometeu que as coisas seriam fáceis. Ele simplesmente prometeu que estaria conosco.
que nos prepararia um lugar muito melhor. Então não adianta a gente querer agradar as pessoas e ser bem visto nos lugares desta terra. O que a gente precisa querer ser bem visto e ser bem-vindo é no reino dos céus. E é por isso que a santidade ela é uma luta diária. A começar quando você não retruca as piadinhas, quando você não tenta se defender, quando você para de esconder a sua fé, quando você para de tentar agradar as outras pessoas e passa a canalizar os seus esforços para agradar ao Senhor. Tá tudo bem as pessoas não entenderem a sua fé. O Senhor entende e valoriza o seu esforço. Quarto tópico é: pare de comparar a sua vida. Muitas vezes a gente vê as outras pessoas, como eu acabei de dizer, né? A gente vê as outras pessoas viajando, pregando, namorando, casando, comprando uma casa, comprando um carro, tendo filhos, e a gente do nada começa a achar que Deus se esqueceu da gente, porque começa a achar que a nossa vocação e o nosso chamado é inferior ao do outro, só porque às vezes uma pessoa de 20 anos já se casou e eu não. Às vezes porque uma pessoa de 20 anos já prega para multidões e eu não. Às vezes porque uma pessoa de 20 anos já está noiva ou já tem um namorado ou uma namorada, e eu não. Só que Deus, ele não escreve vocações copiadas, sabe? Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, não é um copia e cola. Cada um tem um chamado individual e uma vocação individual. Então aquilo que o Senhor quer para sua vida não é a mesma coisa que ele quer para a vida do outro. E tá tudo bem. São Carla Kutz dizia que todos nós fomos criados para sermos originais, mas que muitos de nós morrem como fotocópias. Justamente por causa disso, porque a gente idealiza que nós devemos ser iguais aos nossos amigos, iguais àquelas pessoas que a gente vê na internet, iguais aos católicos que pregam em grandes eventos. E a gente esquece que o Senhor tem uma história que ela é só minha. E como o Monsenhor Jonas Abib dizia, o Senhor tem um chamado, tem uma vocação, tem uma missão para mim, para você. E ela é exclusivamente minha, e ela é exclusivamente sua. E ninguém vai poder fazer essa missão nem por mim, nem por você, porque essa missão é minha, essa missão é sua. E é por isso que a história de cada um é diferente. Nós devemos parar de uma vez por todas de querer ser que nem as outras pessoas, para que a gente não acabe morrendo como fotocópias. O quinto tópico é: cuide da sua vida espiritual antes da sua imagem. Hoje nós somos 100% incentivados a focar na nossa imagem, mas o Senhor ele quer construir uma alma virtuosa em nós. É muito fácil parecer santo na internet, é muito fácil eu vir aqui gravar vídeos legais contando a história da vida dos santos, mas o que vale mesmo é o por trás das câmeras, é aquilo que eu vivo. Difícil é rezar quando ninguém tá vendo, difícil é amar quando ninguém reconhece, difícil é ser fiel nas pequenas coisas, mas é justamente nessas pequenas coisas onde o Senhor trabalha. De nada adianta eu ter um apostolado na internet se atrás das câmeras eu mal falo com o Senhor. Se eu mal tento viver a santidade, se eu mal me esforço pelo céu, não adianta nada. Eu tenho um perfil na internet que evangeliza várias outras pessoas enquanto eu permaneço destruída e permaneço apenas retrocedendo. Por isso que é muito importante que a gente foque na parte interior, para que a parte interior possa transbordar. E aí sim, a nossa imagem vai ser uma imagem boa, uma imagem que transpareça a Cristo. O sexto tópico é: não tenha medo de viver a sua juventude. Muitas vezes a gente idealiza que ser católico, que ser um jovem católico é ser triste, quando na verdade os santos eram muito felizes. Olha para São Carla Kutz, ele era um menino imensamente feliz. Ele usava tênis da Nike, ele usava calça jeans, ele jogava bola, ele jogava videogame, ele ia para a escola. Ele era um garoto normal. Só que dentro da normalidade dele, dentro da juventude, dentro da adolescência, dentro da infância, o foco principal da vida dele era o Senhor, era buscar o céu. E com 15 anos ele foi conhecer o Senhor. Às vezes a gente pensa que tudo é proibido, que tudo é pecado, mas isso não é verdade. O Senhor ele não quer roubar a nossa juventude, ele não quer roubar a nossa alegria. Ele quer salvar a nossa juventude e dar sentido à nossa alegria, para que a nossa alegria ela seja plena e verdadeira. Porque ser feliz nunca esteve atrelado ao pecado. Ser feliz sempre esteve atrelado a viver nos caminhos do Senhor. O sétimo tópico é: ame Nossa Senhora. Se eu pudesse dar um principal conselho para todo jovem da minha idade, é justamente isso. Ame Nossa Senhora. Você nunca amará mais Nossa Senhora do que Jesus, justamente porque ela nos leva ao Senhor. Essa daqui é apenas uma imagem, para que a gente possa se lembrar da Virgem Maria, para que a gente possa ter ela pertinho de nós, para que nós possamos nos lembrar todos os dias da sua presença maternal. Mas ela olha por mim e por você, e quer levar a mim e a você rumo ao céu. Ame Nossa Senhora, conheça Maria, reze o Santo Terço, use o escapulário com devoção, consagre-se a Jesus pelas mãos de Maria, faça tudo isso por amor a Nossa Senhora, porque ela é o caminho mais seguro e mais perfeito para se chegar ao Senhor. E o oitavo e último tópico é: Deus escreve histórias muito mais bonitas do que qualquer plano que a gente possa idealizar. Você pode fazer muitos planos, e isso é muito bom, porque eu também faço muitos planos e isso não tem nada de ruim. Porém,
Muitas das melhores coisas que aconteceram na minha vida vieram justamente de portas fechadas que eu chorei muito quando essas portas se fecharam. Então não tenha medo quando Jesus mudar os planos. Eu sei que dá medo, porque eu também tenho muito medo, mas muitas vezes a gente não compreende agora para que futuramente nós sejamos imensamente felizes, porque conforme vai nos dizer a palavra, os planos que o Senhor tem para cada um de nós são planos de alegria, são planos de verdadeira e única felicidade. Hoje eu agradeço por muitas coisas que na época quando não aconteceram, eu chorei muito e fiquei muito mal quando elas não aconteceram. E hoje eu também sou muito feliz por coisas que eu jamais imaginei que aconteceriam e aconteceram. Justamente porque os planos de Deus são muito maiores e melhores que os meus. E é por isso que essa deve ser uma decisão diária de confiar sempre mais no Senhor, para que o plano dele possa ser realizado na minha vida, para que eu esteja disponível e disposta a viver esse plano do Senhor. Se você assistiu até aqui, eu gostaria que você saísse desse vídeo com uma frase na cabeça: você não está atrasado, você está sendo conduzido. Deus conhece o seu nome, conhece a sua história e sabe exatamente o tempo certo para cada coisa. Então continua rezando, continua se levantando depois das quedas, continua buscando a santidade, continua sendo esse farol luminoso no meio dos outros jovens. Continue confiando nele, mesmo que agora você não consiga enxergar o caminho inteiro. E lembre-se, a santidade não começa quando a gente tem uma vida perfeita. A santidade ela começa quando a gente entrega a vida que a gente tem agora nas mãos do Senhor. Bom, se esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe com outro jovem que talvez esteja passando pela mesma coisa e que talvez também precise ouvir isso tudo que eu disse, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações, de deixar o seu like no vídeo, de comentar o que você achou e também de compartilhar, como eu disse, com o máximo de amigos possível. Muito obrigada pela honra da sua companhia, vá com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!